Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos começando mais um podcast doutrinário e, como diz o meu querido pastor Roberto, grande em estatura e grande em coração também, este não vai ser mais um podcast, esse vai ser o podcast da tua vida. Nós queremos dar as boas-vindas a você que está conectado conosco e, como nós recomendamos sempre para você, compartilha esse link, compartilhe o link deste podcast com o máximo de pessoas que você puder, que eu estou certo que essas pessoas serão alcançadas, serão abençoadas por Deus e elas terão uma experiência com Deus muito forte também, porque o assunto que nós vamos estar tratando esta tarde é sobre dons espirituais. É isso mesmo que você ouviu, dons espirituais. Eu não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás estávamos tratando sobre dons ministeriais, chamadas ministeriais, e hoje nós vamos estar falando sobre dons espirituais. Eu não poderia deixar de agradecer também ao pastor Eliezer, Mamagê, não é? Que são os pastores presidentes da nossa igreja querida, Verbo da Vida em Taubaté, um lugar cheio da alegria do Senhor, de gente fervorosa, de espírito, cheios da palavra, cheios do Espírito de Deus. Não poderia deixar de agradecer a eles por essa porta aberta, por essa oportunidade. Obrigado, meu pastor e também Mamagê. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Chegamos onde chegamos por causa de vocês. Também quero mandar um grande abraço para o pastor Roberto, que hoje não está apresentando esse podcast, não é? Ele está se recuperando aí na saúde e cremos aí numa recuperação sobrenatural na vida dele. Eu acredito que próxima semana, no nome de Jesus, ele já vai estar apresentando. Eu não tenho tanta maestria quanto ele em estar apresentando o programa, porque ele é como ele diz, né, que eu sou uma usina de conhecimento, ele é uma usina de performance, né? Mas acredito que nós teremos uma tarde aí abençoada no nome de Jesus. Nós vamos estar tratando sobre esse tema e nós temos um convidado super especial que eu acredito que tem muito a nos oferecer sobre esse tema. Esse tema faz parte da vida dele, né, do ministério dele. É o pastor Major, que está aqui conosco. Amém. Pastor Major, que bênção, boa tarde, né? Boa tarde. Recebê-lo aqui, que bênção poder dividir esse tempo com você, que bênção receber da sua vida. Você pode aí falar com as pessoas que estão conectadas conosco nesta hora. Amém. Se apresenta aí, fala um pouco sobre você. Amém. Meu nome é Josinaldo, né? Meu apelido é Major, carinhosamente chamado. Obrigado pela oportunidade. Falar sobre os dons vai ser muito divertido nessa tarde. Seremos uma tarde muito abençoada, muito avivada. Você que tem curiosidades aí a respeito dos dons espirituais, algumas coisas a gente vai estar conversando, tratando, trocando figurinha aqui. Eu acredito que vai ser muito edificante. Porque uma conversa sobre os dons é a conversa sobre o coração de Deus, né? Deus deseja se manifestar sempre no meio do seu povo e os dons é um meio pelo qual ele se manifesta. Então quero agradecer também ao pastor Eliezer, a Mama, por essa oportunidade. Congrego na igreja Verbo da Vida em Taubaté, sou um dos pastores aqui, junto com a equipe maravilhosa, a equipe de ministro que a gente tem, fantástica. E Rabi, que está apresentando o programa hoje, carinhosamente chamado por mim de Rabi, ninguém pode chamar ele assim, só eu. Pastor Beto, é uma honra também estar junto com você. O pastor Beto foi uma pessoa que me edificou muito, sofreu um impacto na sua vida, desde aquele acampamento que você fez lá, na outra cidade que eu estava. O senhor fez uma conferência lá, um acampamento, aquilo foi extraordinário e mudou completamente minha vida. Um dos homens que impactou o meu chamado e ministério foi o senhor, então eu sou grato por estar aqui também, presente com você para falar sobre os dons do Espírito. Para mim é uma honra demais. Então, gente, muito obrigado aí. Vai compartilhando, sim. A gente vai ser muito edificado aqui nessa tarde. Amo vocês também. Esteja aí compartilhando e abençoando quem precisa também dessa palavra. É verdade. Inclusive, antes da gente começar nesse assunto, gente, eu quero fazer uma recomendação aqui, uma indicação de literaturas muito importantes. Tem esse livro aqui, que é um livro de estudo de Kenneth Hagin. É extraordinário, bem completo, não é, pastor Major? Um livro bem mais completo dele, que fala sobre os dons do Espírito. O nome dele é O Espírito Santo e seus dons. Vale a pena você investir na sua vida, principalmente se você tem uma chamada ministerial. Então chega de pedir livros emprestados, né? Monta a sua própria biblioteca, e esse livro aqui é um livro indispensável. Investe mesmo na sua vida. Um outro livro é esse aqui, ó. A respeito dos dons
Espirituais, também é um livro maravilhoso. Um dos primeiros livros, pastor Major, que eu li Foi. do irmão Reagan. Ainda tinha outra capinha, né? Então, essa capinha, na verdade, é uma capa antiga, Da né? bombinha branca. É um livro maravilhoso. Se você quiser mergulhar um pouco mais sobre esse assunto, né? Você leia esse livro. Eu acredito que essa tarde também... Esse aqui você está bem abastecido. É verdade. Com relação aos dons, né? Pelo menos para verdade. operar, para ter ousadia, para avançar nessas manifestações do Espírito. Esses 2 livros são muito bons. Eu acredito que essa tarde aí vai te inspirar mesmo. Amém. Amém. Vai te gerar o desejo de conhecer Amém. um pouco mais sobre esse assunto, e você com certeza vai investir nesses 2 livros. Mas vamos para frente, pastor Major. Vamos. Já tem pessoas conectadas com a gente aqui. Opa. Olha só que bênção, a Vívia de Lazari, né? Ó, já está falando aqui, paz, povo de Deus, pastor Beto é o nosso rabi. Verdade, é verdade. Povo é uma Ela tá figura, completamente viu? certa. Tem que ter glória, pastor Major, olha só. A Pâmela também, ó. A Pâmela tá online. Pâmela, minha esposa querida, grande abraço. Luzinete também tá conosco. A paz, boa tarde. Obrigado por essa oportunidade na nossa edição. Tamo junto. Bom Luzinete, demais, gente. Minha sogra tá no Rio de Janeiro. Paz, Luzinete. É a minha tua sogra? Querida, tá no Rio de Janeiro. Eita! Cidade maravilhosa. Que benção. Então, o pessoal que já tá conectado aí, como falamos, né? Não deixa de compartilhar este link aí pro máximo de pessoas que você puder. Mas vamos entrar um pouco, né? Falando, Major, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre o teu testemunho, né? A tua história ministerial, como é que tudo começou, as tuas experiências com o Espírito Santo, essa paixão, né? Pelos dons, porque a gente sempre se encontra, irmãos, diariamente, né? Ou você que está conectado conosco, a gente se encontra diariamente aqui na igreja e sempre que a gente vai conversar com o pastor Major, vai uma hora ou outra, a gente vai falar sobre os dons espirituais, porque a gente percebe que isso queima na vida dele mesmo. Eu queria que você contasse um pouco como tudo começou na sua vida e essa paixão, né? Pelos dons, o Espírito Santo. Fala um pouco pra gente. Amém, amém. Na verdade, eu tive 2 experiências, né? Com relação ao dia que eu fui encontrado pelo Senhor. Aí eu tive a experiência com o Espírito Santo sobre uma visão. Então, eu já nasci de novo dentro de uma visão espiritual. Ou seja, eu sofri uma visão espiritual, posteriormente, nasci de novo confessando o Senhor Jesus. Mas sofri uma visão. Eu morava na rua e estava numa noite, fiquei uns 2 anos e meio dormindo na rua, morando na rua, passando muita necessidade. Puxa. E numa noite bem complexa da vida, aquela noite que o cara quer ou tirar a própria vida, literalmente, e não sabe o que fazer mais. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, andando no meio da rua, eu falei, Deus, se tu existe mesmo, se manifesta. Olha aí, manifestações do Espírito. Se manifesta, fala comigo. Se tu existe mesmo, por que eu estou vivendo esse momento aqui da minha vida? Eu nunca fiz mal a ninguém a ponto de estar sofrendo tantos anos aqui, dormindo na rua. Já estava todo doente, todo largado, estava com muita dificuldade, passando muita fome. E aí, num dado momento, eu fui para próximo de um poste, no meio da rua, e aí eu só me lembro de ter encostado no poste. Quando eu encostei no poste, a visão abriu. É onde tudo começou no reino espiritual para mim. Você teve uma visão aberta? Uma visão aberta, entendeu? Naquele momento, naquele momento. Eu encostei no poste, triste, porque Deus não me ouvia, Deus não existia, onde está Deus? A minha incógnita era sempre, por que eu estou vivendo aquilo? Ele não se manifesta, não fala comigo. Se ele existe... Você já era convertido? Não. Eu estava numa incógnita, por que eu estava sofrendo aquele período da minha vida. Entendi. Por que eu estava dormindo na rua, por que eu estava passando tanta fome, por que eu não era ajudado, por que as coisas estavam tão difíceis para mim naquele momento. E aí eu só me lembro de ter encostado num poste no meio da rua. Quando eu encostei no poste, a visão abriu. Então eu sofri uma visão aberta, que nós chamamos, né? É uma visão onde você está dentro do reino do Espírito e você está vendo as pessoas. Eu via as pessoas no meio da rua e também via o reino do Espírito. Tão claro como eu estava vendo as pessoas no meio da rua. Eu estava vendo de um lado as pessoas como se fosse uma tela duplicada, né? Metade. Metade eu via as pessoas da terra e metade eu via coisas voando no céu. E aí uma voz me chamou, sobe aqui. Essa voz, sobe aqui, foi onde começou as manifestações do Espírito na minha vida. Puxa. Que aí eu fui sugado, literalmente, para dentro dessa visão. Aí dentro dessa visão... O mundo espiritual ficou mais real para ti. Pronto, aí acabou o natural, sumiu. E eu estava dentro de uma visão agora. Aí abri uma visão, o Senhor me mostrou algumas coisas e o porquê que eu estava ali. E onde eu caí.
E aí uma das coisas que o Senhor, nessa visita, falou comigo foi, você está nesse local porque você caiu nesse buraco aqui. Mas se você me obedecer e seguir o que eu te falar, você nunca mais cairá nesse buraco, na vida. Você vai precisar me obedecer. E se você quiser, eu te tiro daí. Foi aonde algumas coisas aconteceram nessa visão. A visão fechou. E aí eu me vi no poste, agarrado no poste. Eu já estava com o corpo arriado. E aí foi onde eu recebi tinha uma pessoa do meu lado. Tinha uma pessoa do meu lado, segurando no meu ombro. Só que eu não tinha condições nenhuma de me levantar nem ver. Porque estava entre a visão aberta espiritual, as pessoas e a pessoa que estava do meu lado. E aí, quando a visão terminou, que eu abri os olhos, que eu olhei um pouco para o lado, não tinha ninguém. E a pessoa estava segurando no meu ombro o tempo inteiro. Você sentia como se uma pessoa, literalmente... Era uma pessoa. E aí, depois disso, eu tive o discernimento de espírito, que era o Senhor Jesus. Não era crente, não era nada, então já saí daquela visão sem saber, porque você não entende nada. Aí começa os dons na vida de... Muitas pessoas estão me ouvindo. Às vezes a pessoa não é crente, às vezes a pessoa não tem comunhão nenhuma com a igreja, mas os dons já se manifestam na vida dela. Às vezes a pessoa é criança ainda, criancinha. Os dons se manifestam, as coisas acontecem. Só que ela não tem norte, ela não tem destino, ela não tem ensinamento, ela não tem doutrina. Tu acredita, pastor Major, que essa experiência que você teve tem uma relação com a tua chamada ministerial? Profundamente. Porque geralmente a minha chamada ministerial é profeta. Então geralmente um profeta ele vai nascer de novo de uma forma muito peculiar, especial. Então eu já nasci de novo nesse fogo, entendeu? Nessa visão, nessa visão aberta. Já nasci de novo dentro dos dons. Não, é interessante porque... Aí por isso a minha paixão pelos dons, entendeu? Sim. Porque alguém que fala sobre os dons, alguém que flui nos dons, como Deus usa a pessoa, como Deus inspira, como Deus faz, realiza, modifica, cria. Isso para mim é como se fosse um shopping. Isso para mim é um parque de diversão, entendeu? Porque eu me divirto de ver como Deus... Assim como o parque de diversões é para criança, né? Os dons são para mim. Ver como Deus levanta, unge, as formas diferentes, as pessoas diferentes, as formas que Deus tem na multiforme sabedoria dele, de fazer. É interessante isso, porque visões e revelações são características mesmo da chamada profética, né? Sim. E você teve essa experiência antes de se converter. Isso. Até então que eu foi não determinante para tua conversão. Para minha conversão. Porque eu já saí daquela visão. Geralmente o profeta vai sofrer isso, viu? Eu já saí daquela visão ali com o coração quebrantado, sabendo que tinha uma pessoa do meu lado. Entendeu? Recebi o nome da pessoa assim, só que eu era muito novinho mesmo. Eu já saí daquela visão ali querendo saber onde morava Jesus, porque eu sabia que era ele. Onde ele morava, para mim, na casa dele, agradecer. Por quê? Minutos depois da visão terminada, apareceu um amigo. E o amigo passou na rua, olhou para mim e falou assim: Major, cara, o que você está fazendo aqui? Aí eu, sujo, todo morador de rua, né? Sim. Eu falei: não, Jonathan, eu tô aqui. Ele falou: Major, cara, meu Deus, o que você está fazendo? Olha como você tá. Que eu era muito amigo, sempre fui muito político, sempre fui muito aberto para todo mundo. Já era jogador de futebol também como criança. Já tinha um público bem da hora, ele me conhecia. Sim. E aí eu falei: Jonathan, não tem como te explicar agora. Ele falou: não, olha, vamos fazer o seguinte. Me acompanha, cara, que minha avó mora nesse bairro. E você vai para casa da minha avó agora comigo. Isso foi quase em seguida da visão. A visão terminou, minutos depois aconteceu isso do Jonathan passar. Aí, quando eu estava indo para o Jonathan, para minha avó de criação, que foi uma pessoa que me adotou, quando eu estava indo para minha avó de criação, eu percebia Deus falando: é hoje. Aí eu falei: cara, se eu sair da rua hoje, foi a minha promessa para ele, do poste até a casa da minha avó de criação, eu prometi para Deus, eu falei: se tu me tirar daqui e dessa condição, eu prometo falar do seu nome aonde o Senhor me levar. Essa é uma aliança que eu estou fazendo contigo. Se o Senhor me tirar daqui hoje, eu nunca mais vou deixar de falar do seu nome. Uau. Nós temos uma aliança agora. Aí, na mesma noite, eu me vi nesse sobrenatural. Fui para casa da minha avó de criação, o Jonathan me levou. E aí começa... Só que, olha, interessante, era a avó dele, não minha. E eu fui para casa dela, ela me aceitou, dormi naquela noite, me deu comida, tomei banho, tudo, me limpei. Vesti uma roupa do Jonathan, porque eu não tinha roupa também. E aí, numa das conversas na noite, ela falou: dorme, porque amanhã nós vamos para um lugar de manhã. Aí eu falei: tá bom, vamos para um lugar. Muito cedinho a gente vai para um lugar. Eu falei: tá bom. Então, aí fui dormir, descansar, estava anos sem dormir bem, anos. E aí dormi aquele sono maravilhoso, numa cama confortável.
6 horas da manhã, ela bate no meu ombro. Levanta, levanta, levanta. Eu falei, levanta agora, vó. Já posso chamar de vó? Ela falou, pode. Levanta porque a gente vai para um local. Bota uma roupa aí do Jonathan, uma camisa que a gente vai para um local. E aí o local onde ela estava me levando. 7 horas da manhã, um culto na igreja. Uau! Então, você vê que as coisas foram encaixando. Tudo convergindo. Eu andando com ela, sem saber para onde estava indo, ela não me contou. Daqui a pouco a gente vira, culto na igreja. 7 horas da manhã, o culto estava começando. 7 horas da manhã, aquele culto matutino. Aí ela, eu queria te explicar uma coisa. Eu sou evangélica e se tu for ficar aqui em casa, você vai ter que vir comigo todos pra igreja. os dias. Era uma senhora idosa. Vai ter que vir todos os dias comigo na reunião. Porque você vai se ajudar e Deus também vai te ajudar. E era como um culto de oração? Era uma reunião de oração? Quando eu cheguei nessa reunião de palavra e oração, no final eu fui pedir o pastor. Eu falei, pastor, é isso mesmo que o senhor pregou. Eu só queria saber onde mora Jesus, para me agradecer a ele, porque ele me tirou da rua ontem. Aí o pastor falou, Jesus falou contigo? Eu falei, falou, apareceu numa visão e falou comigo. Aí o pastor, a incógnita do profeta, viu? Por ele ser do outro lado... As pessoas ficam assustadas. E um pastor ficou assustado quando eu falei isso com ele. Eu falei, pastor, ele falou comigo ontem, abriu uma visão, ele falou comigo. E eu sei que ele mora em algum local, que ele falou que me tiraria da rua e ele me tirou ontem. Só que eu quero saber onde ele mora hoje para mim ir lá na casa dele agradecer. Aí o pastor chamou minha avó, olhou para mim e falou assim, conversou com a minha avó à parte, pensando como se eu tivesse maluco, como se eu tivesse alguma miragem, como se eu estivesse alucinando, entendeu? Porque eu expliquei pra ele exatamente como aconteceu a visão. Eu acho que pensava que estava sob efeito de droga. E ele falou assim, não é possível. Ele não teve essa visão. Ele não teve essa experiência. Ele não pode. Essa criança, na época eu estava com 18 para 19 anos. Esse jovem não pode ter tido essa experiência nesse porte, nesse entendeu? Nível, né? Nesse nível. Ele não pode ter. Só que eu falei pra ele, pastor, me diz onde Jesus mora. Eu quero agradecer Jesus. Eu quero viver com Jesus, porque agora eu tenho que falar do nome dele pra onde ele me levar. Ele vai me levar pra um monte de lugar. Eu preciso falar do nome dele. Era essa aliança. Então tudo começou aí. Indo pra casa da minha avó um dia, voltando dessa reunião, aí já entra o Espírito Santo, e tudo é os dons operando, ok? E aí, voltando pra casa da minha avó saiu, chegamos, eram mais 10 para 11 horas da manhã, minha avó saiu e eu fiquei. E eu liguei, eu me lembro de ter ligado o rádio, do quartinho, um radinho pequeno, eu me lembro de ter ligado aquele rádio. Quando eu liguei aquele rádio, estava alguém pregando na rádio, né? E o evangélico tem muito disso, né? Só rádio evangélica, já fica lá na sintonia AM, FM. Eu não sei se foi na AM, da Igreja Deus e Amor, ou foi alguma coisa que a voz do pregador era bem... Estava orando, intercedendo, pregando. Bem pentecostal. Bem pentecostal. E aí, eu me deitei na cama. Quando eu me deitei na cama, sobreveio sobre mim uma nuvem. Pode falar? Pode falar? Pode. Sobreveio sobre mim uma nuvem. A nuvem desceu no quarto, em cima do meu corpo, e a cama começou a tremer. Ali isso foi uma visão aberta também? Também. Aconteceu uma visão aberta. A gente vai falar um pouquinho já disso aí para explicar ao povo como acontece. A nuvem desceu e aí minha cama começou a pegar fogo. Eu não entendia como a nuvem estava com uma neblina e minha cama pegando fogo. Automaticamente eu vi uma língua que saiu do rádio estranha e aquela mesma língua que saiu estranha, eu falava com ela paralelo. Então eu estava sendo batizado no Espírito Santo, em cima da cama, pegando fogo, sem saber o que era o batismo com o Espírito Santo. Então, assim, para mim foi tudo muito chocante. É interessante, né, pastor Major? Porque se a gente for analisar de uma forma natural, sim, né, a gente vai pensar que é loucura mesmo. Sim, sim. As coisas do Espírito, como a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, né, capítulo 2... que as coisas do Espírito, o homem natural não aceita. Não aceita, o homem natural não aceita. Porque para ele são loucura. Para ele é loucura. Né? E ele é incapaz de entendê-las. Porque elas se discernem de uma forma espiritual, né? Isso aí. Então é por isso que eu acredito que você foi considerado louco para muitos, né? Muito. E interessante, porque você teve experiências assim... uma atrás da outra. Isso. Logo no início da tua caminhada. E estava muito inocente, queria conversar cristã. Com todo mundo, queria passar para todo mundo aquilo que eu estava... para tentar buscar ajuda. Sim. Porque, na verdade, a chamada ministerial, ela começou e eu não tinha quem me ajudasse. Então, minha avó não sabia, só ela sabia me levar para a igreja. E o pastor, foi acontecendo as coisas, e o pastor cada vez pensando que eu estava mais maluco ainda. Porque as coisas começaram a acontecer nesse nível. Então pastor, mas, pastor Major, não querendo te cortar, mas sim, claro. Só pegando um gancho aqui, então você se converteu após uma manifestação do Espírito.
e você teve seu começo na sua vida cristã e também vida ministerial com manifestações do Espírito. Então, você acredita que as manifestações do poder de Deus têm uma relação direta com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo, direto. Porque essa visão que eu tive aberta, eu ouvia a voz do Espírito Santo. Eu ouvia ele falar comigo. E depois eu tive a visão de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele está completamente ligado a essa chamada ministerial. De chamar a pessoa, de criar esse ambiente. E o ambiente que eu estava perguntando era favorável para o Espírito Santo se manifestar. Na verdade, eu acredito que se o Espírito Santo não se manifesta nesse tempo, eu mesmo tinha tirado minha própria vida. Eu não teria aguentado mais tempo devido ao sofrimento que eu estava. Então, por uma questão... A manifestação do Espírito foi uma intervenção divina. Veio uma intervenção divina no curso natural das coisas, entendeu? Então, me vi na cama, me tremendo, falando em línguas. Junto com o Raidinho. Aí, um dado momento, o Raidinho parou e eu fiquei sozinho falando em línguas na cama. Você foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Então, eu acredito que, vamos ser mais claros, só para a gente ser mais bíblico, a primeira experiência que eu tive é o novo nascimento. Sim, exatamente. Mesmo passando por uma manifestação do Espírito, eu nasci de novo confessando Jesus. Uma outra experiência pós-novo nascimento é o batismo no Espírito Santo. Então é super importante que as pessoas que recebem Jesus no coração recebam também o batismo com o Espírito Santo. Esse revestimento de poder. Porque o revestimento de poder vai caracterizar a pessoa estar capacitada para fluir melhor nos dons. Porque eu não sabia de nada disso, eu só estava vivendo. Não, mas olha só, algo interessante que você comentou aí, né? Você ouviu o Espírito Santo falar com você. Então o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Não é simplesmente um poder, é uma pessoa. Ou energia, ou uma coisa como algumas pessoas tratam aí, né? Mas é uma pessoa. Então, no caso, a gente pode se relacionar com o Espírito Santo. Pode. Na verdade, depois desse batismo no Espírito Santo, que eu tive esse revestimento de poder, eu passei a ter uma leitura contínua da Bíblia. Para buscar, né? Que a igreja que eu estava frequentando na época, tinha muita busca do Espírito Santo, né? Então, eu passei a buscar. Só que um texto que eu quero ler aqui, para a gente começar a falar disso e também dos dons e esclarecer mais algumas coisas, foi a minha experiência. Passei a buscar melhor para que esclarecesse para mim, porque eu estava perdido completamente. Muita coisa acontecendo sobrenatural, eu saindo do meio da rua numa situação muito delicada e tudo novo para mim no Reino do Espírito. Então, se é novo as coisas no Reino do Espírito para você, que está me ouvindo com relação às manifestações do Espírito, muito sonho, muita visão, as pessoas pensam que você é maluco, você não é maluco. Algumas coisas estão acontecendo sobrenatural e que você precisa de ajuda. E tem um detalhe muito importante também, né? Não necessariamente somente os profetas eles podem fluir nos dons de revelação, e a gente vai chegar lá. Os dons espirituais, eles estão à disposição de todo cristão. De todo cristão. Não somente daqueles que têm uma chamada profética ou chamada ministerial, né? Mas do cristão, vamos chamar comum, leigo, isso mesmo. Não é? Qualquer cristão, qualquer pessoa que nasceu de novo pode fluir nos dons do Espírito. E numa medida ainda muito maior quando essa pessoa ela é batizada no Espírito Santo. Sim, provavelmente. Com a evidência de falar em outras línguas, né? O batismo vai dar esse poder, né? Essa manifestação, esse poder para essa pessoa ousar mais, entendeu? Sim. Apesar do novo nascimento, você vai ver que a pessoa, Jesus falou assim, sereis minha testemunha. Recebereis poder. Sim. Então vai ser receber poder para ser testemunha. Ser testemunha como? Nos dons. Ministrando nos dons, da forma que Jesus ministrava. Mas uma coisa interessante que eu passei a buscar, porque a igreja que eu estava frequentando, o pastor falava muito de busca do Espírito Santo. Como o pastor não estava conseguindo me ajudar, vou ser sincero, tá? Como o pastor não estava conseguindo me ajudar, minha avó não estava conseguindo me ajudar, passei a buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, pessoa. Passei a perguntar para ele o que era aquilo, por que daquelas visões, por que eu tinha sido batizado, por que tinha acontecido tudo isso. Então, a busca pelo Espírito Santo, como pessoa, a gente já divide. Espírito Santo vindo sobre nós e Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo já morava dentro de mim. Eu recebi o novo nascimento, ele veio habitar dentro de mim. Eu passei a ter comunhão com ele. E aí a gente tem aqui 1 Coríntios, vou só ler um texto aqui para a gente já começar. 2 Coríntios 13, capítulo 13, algumas versões está no versículo 12. 1 Coríntios 13, versículo 13,
e algumas versões está no versículo 12, porque depende de alguma versão. Está escrito assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, Sim. do Espírito Santo seja com todos vós. Então, todos precisam ter comunhão com o Espírito Santo. Então, você vê que a Bíblia respalda A comunhão com o Espírito Santo. Não força, não fumaça, Sim. não fogo. Apesar de que eu passei por algumas experiências relacionadas a isso, eu descobri que o Espírito Santo está além disso. Ele se manifesta pelo fogo, ele se manifesta pela nuvem, ele se manifesta pelo Sim, poder, sim. ele se manifesta. São como símbolos do Espírito Mas Santo. ele é uma pessoa. Jesus falando dele, Jesus falando sobre ele ser o ajudador, o professor, o amigo, aquele que Sim. defensor. Então Jesus vai usar os títulos para falar dele. Se Jesus usa título para falar do Espírito Santo, então o Espírito Santo é uma pessoa. Que a gente usa título para falar dele. E vale salientar, né, pastor Major? Advogado. O Espírito Santo tem como matéria-prima a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a gente não pode viver à luz das experiências, né? Isso. Mas, sim, à luz daquilo que a palavra de Deus diz. O Pronto. Espírito Santo, quando a experiência é genuína do Espírito Santo, o Espírito Vai Santo te levar, sempre vai te levar. Porque a minha levar sede pela palavra aumentou. para a palavra. Eu lia a palavra e comecei a descobrir pela palavra as coisas que estavam acontecendo. Então o Espírito Santo, ele nunca vai te levar fora da palavra. O Espírito Santo do Senhor vai sempre te levar à palavra. Porque ele tá, na verdade, é uma das responsabilidades que Jesus falou Sim. que ele teria. Ele vos ensinará acerca de todas as coisas que eu vos tenho dito. E você falando, pastor Major, sobre essa dupla obra do Espírito Santo, né? Sim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar algo, um ministro falar algo que eu achei bem interessante. Ele disse assim, que quando uma pessoa nasce de novo, o Espírito de Deus vai para dentro daquela pessoa. Mas quando ela é batizada no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, a pessoa vai para dentro do Espírito. Pronto. Por isso que as coisas espirituais, elas se tornam tão mais reais. Ficam e mais pegando um aguçadas. gancho a respeito disso, você acredita que o batismo no Espírito Santo é uma porta, ou funciona como um portal para os dons espirituais operarem? Então, eu acredito que sim. Pela Bíblia, né, você vai ver que depois, em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, você vai ver milagres extraordinários. Você vai ver que Jesus operava muito sozinho nos evangelhos. E os discípulos desfrutaram de uma coisa ou outra. Uma vez, Jesus deu a ordem para os discípulos e eles voltaram alegres porque os demônios saíam, os demônios se submetiam a eles. Então, Jesus viu que eles estavam gostando do negócio. Sim. Só que isso não podia acontecer porque Jesus Cristo estava de fora. Então, Jesus Cristo é esse mestre, mas de fora. Jesus Cristo começa a falar sobre o Espírito Santo, ele começa a falar sobre essa pessoa que viria, ele começa a falar sobre as funções dessa pessoa, os títulos dessa pessoa. E ele deixa até uma palavra muito séria, que eu peguei para mim no início da minha conversão. Eu não vos deixarei órfão. Essa palavra para mim foi tudo. Porque eu entrei para ter comunhão com o Espírito Santo como se fosse um pai. Entendi. Entendeu? Porque eu estava órfão. E Jesus falou, não tem como você ficar órfão. Eu falei, não, mas eu estou órfão. Não, mas não tem como. Eu enviei o Espírito para você não ficar órfão. Então a comunhão com o Espírito vai levar você a desfrutar da paternidade de Deus. Vai levar você a ter a comunhão de Deus como um pai. O Espírito Santo vai te revelar a palavra. Ele vai revelar quem é Deus. Ele vai revelar os dons. É a pessoa da Trindade que está conosco hoje. É a pessoa da Trindade que está conosco, nosso disponível, companheiro, mestre por excelência. para nos revelar Jesus, né? Para nos revelar a sua palavra, para nos revelar o amor de Deus. E a oração em outras línguas é muito importante para a gente ficar mais consciente a respeito disso, né? Também. Sim. Porque vai nos levar para uma comunhão mais plena. Eu não sabia de Deus. nada disso, né? Eu tô deitado na cama, falando em línguas, mas não sabia de nada disso. Depois fui procurar, fui estudar, falei, que é isso, que é isso? E fui estudando. Então, assim, a 2 Coríntios diz aqui dessa comunhão com o Espírito. Então é importante você Sim. ter comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque os dons na pessoa que está batizada, é super importante que ela tenha comunhão com o Espírito para fluir plenamente nos dons. Ou fluir melhor nos dons. Porque os dons são inspirações, manifestações do Espírito. E ela precisa ter comunhão com o Espírito que está guiando ela para aquilo. Isso é tão importante que você leu essa passagem de 2 Coríntios 13, né? Isso. E o apóstolo Paulo trata, na primeira carta aos Coríntios, sobre dons espirituais. Pronto. E eu acho bem interessante, pastor Major, eu vou pedir que você comente a respeito disso também, Sim. porque em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo escreveu assim, a respeito dos dons espirituais, ele enfatiza bem, ele diz, não quero
irmãos, então ele estava falando com crentes, né? Isso. Gente nascida de novo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Era o meu caso. Sim. Os dons se manifestando e eu ignorante acerca daquilo. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Não tinha pregação sobre, não tinha instrução sobre. Então, assim, a única saída que eu tive como pessoa foi buscar a pessoa do Espírito para me ajudar. Aham. Porque eu não sabia como me mover. E aí começou visão na igreja. Começou algumas coisas a acontecerem por causa dessa imersão do batismo. Eu fui batizado no Espírito Santo, é a porta que você falou para os dons, Sim. e os dons começaram a se manifestar. Nós vamos ler aqui uma sequência desses dons que se manifestam. Sim. Gente, só para animar você aí, se você está batizado no Espírito Santo, você vai sim operar nos dons do Espírito, porque você já está dentro, entendeu? Não é uma questão de eu vou entrar, como é que se entra, eu tenho que estudar para entrar, tu já está dentro. Você só precisa fluir com. E aí a comunhão com o Espírito vai te fazer fluir com o Espírito Santo. Bom e demais. ele vai te ministrar acerca do que fazer e do dom que está operando. E aí eu era ignorante também. Aproveitar o gancho aqui que você estava falando para o público, né? Sim. E eu quero comentar mais, falar sobre alguns comentários aqui, né? Sim, sim. De algumas pessoas que estão conectadas conosco. Inclusive o apóstolo Eliezer Rodrigues Meu está Deus! conectado conosco. Olha só, ele colocou aqui um comentário. Se for cristão, o crente deve se relacionar com o Espírito Santo. Não é opcional. Isso. Muito bom. Ele colocou um comentário também aqui anteriormente. Um dos maiores desafios dos profetas é o crescimento em maturidade espiritual e ministerial para estar pronto para interpretar o que Deus apresenta, né? Você vê que esse relacionamento com o Espírito é muito importante. Conhecimento da líderes, palavra, conhecimento mestres. bíblico, né? Está conectado a uma igreja local, está sob a cobertura de um pastor. Bom demais. Bom demais, pastor Eliezer. Que sucesso, uma honra para nós. Amém, amém, amém. Tê-lo conectado aqui conosco. Aí temos mais algumas pessoas aqui comentando. Eu passei, a Milei de Deus falou, eu passei por isso, o Espírito Santo me ensinava. O pastor Eliezer colocou aqui também, né? Só deixando claro, o Espírito Santo não é o Pai, né? Realmente. Existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus O Espírito Espírito Santo, né? Cada um com uma função diferente, né? Mas no caso da experiência do pastor Major, que ele se sentia sozinho, né? E a presença do Espírito Santo trouxe para ele aquela companhia, né? Como de um companheiro mesmo, Sim, né? companheiro, Alguém presente, amigo fiel, como Jesus Cristo fala, né? Representante, né? Representante de Deus, aquele de Cristo conosco. Diogo Fugita colocou: graça e paz, irmãos, tenho uma grande dúvida. Quando era criança e algumas vezes depois de grande, já vi nitidamente demônios. Mas foi antes de nascer de novo. Será algum tipo de opressão que eu vivia? Diogo Fugita, ele está sempre conectado conosco. Ele é do Japão. Na verdade, ele mora no Japão. Brasileiro. Ele é brasileiro. Tá lá. Se eu não me engano, ele é de Caçapava. Sim. Né? E ele está conectado com a gente. Ó, que bênção. Bom demais ter você conosco aqui, viu, Bom. Diogo? Aí ele está fazendo essa pergunta aqui, né? Sim. Quando ele era criança, ele tinha visões de demônios. A gente vai falar sobre esse dom aqui. Se dá tempo pra gente falar. Outra pessoa entrou Fica agora, aí, Diogo Diogo. Vasconcelos. Grande Diogo, é de acordo com a sensibilidade espiritual que você tem. Bom demais. A gente vai ver que tem uma relação com dons, Amém, né? isso mesmo. Espirituais. Aí o apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso 2, pastor Major, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados, né? Guiados por coisas naturais. Sim, sim, E a sim. gente vê, né, na Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 14, todos que Sim. são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos Sim. de Deus. Então o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós para nos guiar a toda a verdade, né, nos trazer inspiração para a gente fluir nesses dons que são deles. Aí eu quero pegar esse gancho, pastor Major, para Sim, sim. te fazer uma pergunta. Qual o propósito, o que você entende ser o propósito dos dons espirituais, a importância da operação deles na igreja? A gente percebe que quando Deus, né, se manifesta pelos dons, a gente percebe o amor de Deus fluindo. As pessoas sendo curadas. Os dons, a gente vai ler aqui sobre cada um, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Você vai perceber que há um interesse de Deus em se manifestar.
e os dons espirituais, por onde ele se manifesta, a igreja local ela vai ser edificada. Ela vai ser assistida. Sim. O fim vai ser proveitoso. O próprio apóstolo fala aqui, né, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós visando um fim proveitoso. Então, ou seja, eu costumo pensar, né, alguém vai aproveitar, ou seja, a pessoa ela vai usufruir daquela manifestação do Espírito. Então a igreja vai ser edificada, a igreja vai ser assistida, a igreja vai entrar em uma maturidade, os dons vão estar fluindo, as pessoas que vão operar nos dons vão amadurecer, as pessoas que vão receber dos dons amadurecem também. Então é um crescimento espiritual muito honroso da parte de Deus. Uhum. Deus deseja, né, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, então a gente precisa conhecer sobre os dons espirituais para quê? Para que a igreja amadureça, cresça e desenvolva nos dons do Espírito. Porque é a vontade de Deus se manifestar sempre. Eu sempre penso assim, tem uma igreja, a gente vai para um culto, são 900 membros que tem lá nos aguardando. Eu sempre penso, o Espírito Santo com 900 pessoas, será que ele não desejaria se manifestar? Ao menos para uma delas? Uhum. Ao menos para duas? Vamos colocar ao menos para 3? Então eu não penso que a pessoa vindo para a igreja, ela não usufrua, para mim não existe essa possibilidade, da pessoa não usufruir das manifestações dos dons. Até porque a igreja é um organismo vivo, né? E ela se expressa mesmo através do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo vai se manifestar, ele quer se manifestar, e é para a edificação do corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo está... Os dons então estão disponíveis. Disponível. Quando nós nos reunimos como igreja, no Quando nós nos reunimos, na verdade, o Espírito Santo já fica desejoso. Agora, a pergunta que não quer calar, pastor Major. Sim. Qualquer cristão pode fluir nos dons espirituais? Pode fluir nos dons espirituais. A gente já falou de comunhão, que é acerca do que o crente vai desenvolver no crescimento espiritual que ele vai tendo. Mas todo crente, porque a gente está lendo aqui uma carta que é endereçada à igreja, e quem estava fluindo muito aqui dentro da igreja eram os crentes. Então não é só os dons ministeriais, é todo crente. Por que todo crente vai ser inspirado? Porque ele está cheio, porque ele está batizado no Espírito Santo, ele está cheio da palavra, ele está num culto em reverência, em adoração, ele está pronto, o Espírito Santo vai inspirar ele. E nessa inspiração ele vai fluir nos dons. Então se você está indo para um culto, nunca coloco assim, né? Nunca enderece esse culto a só o ministro fluir, ou só o pregador fluir. Tem mais coisas. Você pode estar cheio do Espírito, o Espírito Santo pode te dar uma palavra, você tem aquelas direções no culto, de abrace fulano, vá até ciclano, fale uma palavra. Isso é dons fluindo. Na verdade, a gente jogou numa linha os dons que, deixa eu ser mais claro aqui, a gente jogou numa linha os dons, numa linha tão mística, e é uma coisa tão simples e básica. O Espírito Santo pede, abrace fulano, você vai lá, abraça. Quando você vai falar com ele orando, você já está fluindo nos dons. Naquele abraço, os dons estavam atrás do abraço, você abraçou a pessoa e começou a liberar palavras que edificou, exortou, consolou. O dom da profecia. Ou seja, você recebeu uma direção para abraçar alguém, e logo em sequência ali, dons podem operar. Não é uma coisa mística, assim, Deus vai me tomar a minha garganta e eu vou ficar tremendo, eu vou perder oxigênio. Não, às vezes a direção do Espírito vai vir, abrace fulano. Aí vem uma palavrazinha, fale para ele que ele é forte. Aí você, nossa, eu vou falar para ele que ele é forte, ele já sabe que ele é forte. Para que eu vou falar para ele que ele é forte? Mas quando você fala, Deus manda dizer, você é forte, você tem a força do Senhor. Aquela palavra é um dom ministerial operando. É o dom da profecia. Está trazendo edificação. Está trazendo edificação, consolo, exortação para aquela pessoa. Ela estava precisando daquela palavra. Então, por que os dons precisam estar em manifestação na igreja? Para edificar o corpo. Porque tem pessoas que chegam doentes, precisam dos dons. Tem pessoas que chegam tristes, precisam dos dons. Tem pessoas que chegam fracas, precisam dos dons. Inusitadamente, coisas vão acontecendo que as pessoas estão chegando com necessidade dos dons. E a gente precisa crer para os dons, que é o que a gente está lendo agora, para que os dons se manifestem numa intensidade maior no nosso meio, para assistir, entendeu? Então, uma pessoa que faz parte do Ministério de Socorros, por exemplo, pode fluir? Claro, perfeitamente. Perfeitamente. Ele só vai ter que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, uma ordem do culto, né? Então existe a ordem do culto. Então, às vezes, eu estou no diaconato, estou servindo, tem uma palavra que eu já percebi para entregar para uma pessoa que passou por mim, foi sentar, está sentando ouvindo a palavra, e eu tenho uma palavra para ela também. Só que o ministro está pregando a palavra, e eu também tenho uma palavra. Como é que eu faço? Eu interrompo o ministro, ministro, peraí que eu tenho uma palavra para essa pessoa aqui, eu sou diácono, eu recebi uma palavra quando ela passou por mim. Não, tem uma ordem no culto.
E a ordem vai de acordo com você observar o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14. Então tem uma ordem. Se você está com uma palavra de Deus, Deus não esqueceu do que te falou, você pode chamar a pessoa pós-culto, você pode estar direcionando a palavra para ela. Às vezes você vai receber, não é nem para entregar, o Espírito Santo mesmo que está em comunhão contigo vai falar, não fale nada não, é para você orar por ela. Você vai orar por ela. Ou esperar o momento certo, né? Entendeu? Ou você vai esperar aquele momento de adoração, aquele momento de louvor, onde o ministro fala, gente, fique livre, se você tem alguma palavra para alguém, se você tem alguma direção, fique livre no Espírito. Pronto, esse fique livre no Espírito já deu uma ordem no culto para você ir para cima daquela pessoa que o Espírito Santo pediu para você dar um abraço, para dar uma palavra, para confortar ela com alguma coisa. Não interrompendo o pregador, o dirigente do culto. Deus não pode parar de falar para Deus continuar falando. Deus não se cala. Agora, pastor Major, o apóstolo Paulo fala a respeito de 9 dons. Sim, 9 manifestações do Espírito. 9 manifestações espirituais. Que acontecem ou na do igreja. Espírito, né? Esses dons têm relação um com o outro? Esses dons, eles podem ser distribuídos em grupos específicos? Sim, sim. A gente tem aqui, a gente vai ler em 1 Coríntios 12 aqui, e a gente vai ter a classificação, né? Então a gente pode classificá-los, né? Literalmente só para estudar, viu? Na hora da manifestação mesmo, você não vai classificar em qual você está operando, não. Você simplesmente está fluindo com o Espírito. Mas para estudo, você tem a classificação dos dons. A gente tem aqui... Vamos ler? Podemos ler? Claro. 1 Coríntios? Vamos ler 1 Coríntios 12. A gente vai... Como a gente parou aqui no 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Senhor aqui, Senhor Jesus. Então, ela está falando do Espírito Santo no versículo 4, de Jesus no versículo 5. Há diversidade nas realizações, versículo 6. E o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Então, a gente está vendo o Espírito Santo no 4, Jesus no 5 e Deus Pai no versículo 6. Então, a Trindade está envolvida nas manifestações do Espírito. Meu Deus, é muito glorioso. Verdade. A gente poderia dar mais atenção para isso. Muito bom. A Trindade está junta, trabalhando no momento do culto, no momento de reunião, no momento da reunião dos santos, para manifestar coisas relacionadas à presença deles. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó. Ele falou assim, porque a cada um de vós, mediante o Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, dom do conhecimento. Então, palavra da sabedoria é um dom, e palavra do conhecimento é outro dom do Espírito. Há outro dom do Espírito, fé. É um dom. Há outro dom do Espírito, dons de curas. Okay. Operações de milagres é outro dom. Profecia é outro dom. Discernimento de espírito é outro dom. E há uma variedade de línguas, outro dom. E há outra capacidade para interpretá-la. Então nós temos aí 9 manifestações do Espírito, que a Trindade está por trás, capacitando os crentes que estão cheios, batizados com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito, para operar na igreja. Então, de Deus nós somos cooperadores. Certo. Ele vai deixar bem claro aqui nesse texto que nós vamos entrar junto com ele. Não é Deus operando sozinho. Nós estamos no culto agora. Nós estamos adorando, nós estamos numa reunião com os santos. E essas manifestações podem acontecer e é desejo de Deus que elas sempre aconteçam. Na verdade, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar dessa igreja no capítulo 1, não faltava dons nessa igreja. Ou seja, os dons operavam todas essas constantemente. manifestações eram constantes a ponto de o apóstolo parar e falar, cara, eu tenho que escrever para eles e mandar um recado para eles organizarem, porque os dons estão em excesso. Desordem. É muita manifestação e eles não estão conseguindo organizar as manifestações. Então, olha só o nível da igreja. O problema não era a falta de operações, né? Não era, já era em excesso. Era em Eles estavam excesso. no outro extremo, entendeu? E aí o pastor Eliezer, ultimamente ministrando, citou isso, né? Sobre esse equilíbrio, né? Que uma pessoa falou, não, nós temos que equilibrar os dons na igreja, nós temos que equilibrar. A gente só pode equilibrar uma coisa que está em excesso, ou uma coisa que está demais. O fogo se alastrou, perdemos a noção, o fogo está queimando tudo. Aí sim a gente vai tentar equilibrar o fogo. Se não tem fogo nenhum, o que a gente vai equilibrar, pelo amor de Deus? Se não tem manifestações do Espírito. Por isso que o Reagan dizia que é melhor um fogo selvagem, né, do que
Se não tem fogo dom se nenhum nos manifestando, cultos, né? como é que a gente vai equilibrar? Então, para equilibrar, tem que ter esse extremo, essas manifestações, essas buscas, esses crentes operando, indo para cima, falando, não, Deus me guiou, mas eu errei, mas Deus me guiou. Tem líder para isso, tem o pastor local, tem os mestres da igreja local, tem pessoas que vão te ajudar. Você não está sozinho, não. Você não pode ter medo. Quer dizer, não deve haver proibição. Não né? deve haver. E você não pode ter medo de fluir nos dons, porque é a vontade de Deus. Então, a gente vê aqui uma classificação. Mas aí você vê também, né, pastor Sim. Major, que a intimidade com o Espírito, a intimidade com a palavra, Vai te nos dar mais levar... ousadia, vai te dar mais ousadia. E também o equilíbrio. Isso, vai te dar nisso mais aí, ousadia para operar e equilíbrio no que fazer. Porque aquela comunhão com o Espírito Santo vai te ensinar. Jesus usa uma palavra para o Espírito como título de professor. Professor não é só das escrituras, não. Professor é dos dons também. Se ele é a pessoa que vai te ajudar a se manifestar com os dons, ele mesmo vai te ajudar como fazer. Entendeu? Senhor, eu estou recebendo uma palavra. Beleza, recebi uma palavra. O que eu faço agora? Pergunta para o Espírito Santo. O que eu faço com essa palavra que eu recebi? Me jogo em cima dele, vou em cima dele, taco água nele. O que eu faço? Por que eu recebi isso aqui? Por que a imagem está assim? Por que é para ir nessa pessoa? O que é para fazer? Às vezes o Espírito Santo vai te dar tudo, às vezes o Espírito Santo não vai te dar tudo, vai te dar uma parte. Aí você vai obedecer. E quando você for em obediência, a segunda parte ou a plenitude daquilo vai se manifestar. É tudo no sentido assim, né? De que você recebe a direção, e aí você já sabe o que fazer. Isso. Tem momentos que você recebe a direção e você não sabe o que fazer, aí você tem que esperar um pouquinho. Isso, né? isso. E ali você vai administrando. E ali você vai administrando a comunhão com o Espírito. Então, Mas esses dons, eles estão distribuídos, que a nível de estudo mesmo, eles são distribuídos em categorias. Sim, isso mesmo. Existem dons que tocam, por exemplo, na onisciência de Deus. Isso, pronto. Dons, por exemplo, de revelação. Pronto. Né? Palavra do conhecimento, né? Pronto, que você comentou isso. aí. A gente tem aqui no... Palavra da sabedoria. Isso, a gente tem aqui a manifestação do Espírito, a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria e o discernimento do Espírito, eles estão numa classe dos dons de revelação. Então, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, são 3 dons que estão dentro dos dons que nós chamamos classificados os dons de revelação. E esse conhecimento, essa sabedoria, é um conhecimento natural? Não, é uma sabedoria adquirida, né, na vida? Uma pessoa madura, vamos dizer assim, uma bagagem natural? Ou é um conhecimento, por exemplo, teologia, acadêmico? Conhecimento então, teológico, entre aspas? A gente está falando de dons espirituais. Dons espirituais, essas manifestações são do Espírito. Então, nenhuma capacidade humana está inclusa aqui. Nós estamos falando de dons espirituais. Dons que o Espírito Santo capacita. Então, não pode ser, por exemplo, a palavra de conhecimento não pode ser um conhecimento bíblico. Porque o conhecimento bíblico depende de mim. Isso é uma manifestação minha. Só que aqui é manifestação do Espírito. É palavra do conhecimento. É um fragmento, que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas só para esclarecer, todos esses dons são dons espirituais. Nenhum deles está relacionado ao que o homem tenta fazer para consegui-los. Porque o Espírito Santo distribui como ele quer. Entendeu? Por ser uma pessoa, não é, pastor? Por ser uma pessoa, ele distribui ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade, a vontade dele manifesta nesses dons. Aí já entra no outro ponto. Né, que eu quero pegar o gancho aqui. Então, esses dons, eles não podem ser manipulados, né? De maneira alguma. Até porque, se o homem tentar ir para cima desses dons, manipulando, ou copiando, ou fazendo algo próximo, ele não está no mesmo espírito. Porque a gente vai ver que a igreja de Coríntios era uma igreja num local onde a idolatria era muito alta na época. E por a idolatria ser alta, eles davam lugar, viu? Se você está me ouvindo aí, eles davam lugar a ídolos. Então era muita idolatria e adoração a ídolo. E eles davam lugar mesmo, ou seja, eles se manifestavam com os ídolos. Buscavam os ídolos, faziam tudo. Quando eles se converteram, antes de Cristo, quando eles se converteram e agora estão congregando nessa igreja, apóstolo Paulo chega a falar para ele, vocês eram conduzidos por esses ídolos. Agora, mas não. Agora vocês têm equilíbrio, porque um espírito conduz você, o Espírito Santo. E as manifestações dele e do Espírito Santo são essas. Aí ele vai clicar. Então, essa palavra do conhecimento não é um conhecimento bíblico. Não é um conhecimento que eu adquiro por teologia. Não é um conhecimento que eu adquiro por ter estudado numa faculdade. Esse conhecimento bíblico, na verdade, essa manifestação da palavra do conhecimento é um fragmento dentro da onisciência de Deus. Esse fragmento chega para mim como uma manifestação de algo da mente de Deus relacionado... Que somente Deus conhece. Somente Deus conhece. Relacionado ao passado e o presente de pessoas, lugares, coisas, objetos. Ou seja, na prática,
eu estou agora, não conheço nada, e num determinado momento Deus me mostra algo na vida da pessoa que ela viveu, um fragmento da vida dela, um fragmento sobre a vida dela. Um tempo que eu não estava, um tempo que Deus ele estava com ela e eu não. Só que agora eu tomo conhecimento disso por essa manifestação. Sim. E eu sei agora como ela esteve e eu sei agora como ela está. E Deus me mostra, ó, eu fui com ela em 1988, assim, no acidente que ela sofreu. E agora avisa para ela que eu estou fortalecendo, que não deixei minhas promessas na vida dela, que vou continuar operando na vida dela. Então agora eu tomei conhecimento de algo que aconteceu com ela e agora sei também de como ela está. Deus, ela está fraca, ela está precisando disso. Avisa para ela assim. Então agora eu tenho uma palavra de conhecimento e manifestação. Algo sobrenatural que me capacitou a saber do passado e do presente da pessoa. Logo eu vou em cima daquela pessoa com aquela manifestação do Espírito, ela vai se quebrantar na hora. Por quê? Eu não estava lá. Quando eu falar o ocorrido, Sim. no tempo, na época, no espaço, Sim. na estação, olha, você no hospital, você se lembra? Você ia morrer. Aí ela viaja comigo, porque essa palavra de conhecimento, geralmente ela vai vir com essas imagens, muito em visão. Ela vai vir com imagem muito em visão. Às vezes ela vem com visão aberta, às vezes ela vem com visão interna. E aí ela te transporta, ela te mostra, entendeu? E você fica conhecedor. A palavra de conhecimento te torna conhecedor de um fato da mente de Deus relacionado àquela pessoa. Somente Deus conhece. Às vezes você vai ver lugares, às vezes você vai ver coisas, às vezes você vai realmente viajar, entendeu? E essa viagem aí é que deixa o profeta meio louco, porque ele volta, eu vi, era assim. E às vezes a falta de equilíbrio e maturidade não faz com que ele se comporte bem. Então a palavra de conhecimento é isso, não vem por conhecimento natural, vem por essa linha sobrenatural de Deus. A palavra da sabedoria, em contrapartida, é um outro dom do Espírito, que quando ele se manifesta, nós estamos falando da onisciência. Tudo que Deus sabe, tudo que Deus conhece, tudo que está na mente de Deus. A palavra da sabedoria é uma outra manifestação do Espírito que me capacita, uma vez que eu estou debaixo desse dom, me capacita a perceber coisas relacionadas a lugares, pessoas, objetos, da mente de Deus com relação ao futuro. Ok. Então, por exemplo, eu estou num culto, não sei o futuro de uma pessoa que eu nem sei a pessoa é um visitante da igreja. E aí eu estou olhando para ela, daqui a pouco me é comunicado algo da mente de Deus relacionado a essa pessoa com relação ao futuro dela. Deus mostra o futuro dela. Deus mostra, você vê o futuro. Não se faz força, não se força isso. Você está cheio do Espírito, você está batizado no Espírito, você está cheio da palavra, você está tendo comunhão com o Espírito, você simplesmente olha para a pessoa. Vida de oração e o Espírito Santo, como ele diz aqui no versículo 11, ele conduz, ele realiza, ele compartilha, ele divide com você. Aí vem uma informação, vem uma imagem. Vem uma imagem, vem uma informação, vem uma visão. Você vê o futuro da pessoa, você percebe, porque pode ser uma percepção também, de um futuro glorioso que Deus tem para ela, de uma coisa que e não ela necessariamente, você falou de visão, não necessariamente uma visão aberta. Necessariamente não. Muitas das vezes você vai ter impressão no Espírito, pelo testemunho que o apóstolo Paulo fala em Romanos 16. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, às vezes, você vai ter aquele testemunho. Cara, o futuro dela é glorioso, o futuro dela é brilhante. Só que ela, naquele momento, ela está triste. Ela está pensando em desistir, ela está pensando em parar tudo, ela está pensando em largar tudo. Você não sabe, que ela está assim. Mas o dom da palavra de sabedoria te faz saber e receber aquela palavra do futuro dela. E você vai lá e, como você sabe do futuro dela, você vai comunicar para ela. E quando você flui com o Espírito Santo... Meu Deus, é glorioso. Você coopera com o Espírito Santo e você transmite, né, a mensagem, aquilo que você está percebendo ou mesmo vendo... Aquela pessoa, ela é tudo alcançada que ela estava precisando. Deus, é esse o amor de Deus. Edificada. Jesus é glorificado. É esse o amor de Deus. Esse é um dos propósitos também, né? Das manifestações do Jesus é glorificado porque ela estava triste ali, ela estava esperando uma palavra e você foi direcionado para ir até ela. Jesus é glorificado. O Espírito Santo que concedeu os dons para você consegue alcançá-la, assisti-la, socorrê-la naquele período da vida dela. Então os dons é uma coisa muito séria. A Trindade está envolvida, a gente leu. É uma coisa muito séria. Então a palavra de sabedoria é esse fragmento da mente de Deus relacionado ao futuro. Você está vendo o futuro das pessoas. Você não vai sair, tô vendo o futuro. Não é assim. O Espírito Santo vai te dar esse fragmento. Opera segundo a vontade do E não Espírito, é todo o futuro da pessoa. É uma fraçãozinha, é um pouquinho que Deus mostra para você ver como Deus é onisciente.
sabe de tudo. Ele sabe do futuro daquela pessoa. Ele compartilha com você um pedaço. Um fragmento. Daquele futuro daquela pessoa. Isso é glorioso demais. Deus confiou a você naquele momento, sim, compartilhou e você agora está compartilhando para ela. Mas isso aí tu tá falando dos dons de revelação, dos né? dons de revelação. Sempre estão revelando. E existem outras categorias. Sim, as outras categorias, a gente vai falar do dom de discernimento do Espírito. Respondendo a pergunta, eu tava querendo entrar nele para responder a pergunta do rapaz que está no Japão. Sim. Que ele falou quando criança recebia visão, tudo, e ele perguntou uma opressão que eu sofria. Não, aquilo é uma manifestação do Espírito. Às vezes você sendo crente ou não, a gente precisa entender isso. Precisa entender isso. O camarada cristão ou não, às vezes o dom pode se manifestar. Uma manifestação do Espírito pode acontecer com a pessoa que não é nascida de novo. Uhum. Tá ok? Então a pessoa não nasceu de novo e ele como criança, ele falou que via demônios. Ele só pode ter visto demônios por uma manifestação do Espírito, chamada discernimento de Espírito. E muito provavelmente tem uma relação com a chamada dele. Pronto, né? tem relação com a chamada dele. Se ele cavar mais um pouquinho, ele encontra o ouro aí. Eu já tô aí colocando pra ele. Então, ele encontra algo profético. Encontra aí umas pepitas aí, vai cavando. Mas para te esclarecer, você que perguntou, não, você não estava opresso, não era nada maligno com você. Existe uma manifestação do Espírito chamada discernimento de Espírito. Esse dom, ele está dentro dos dons de revelação, que está dentro da onisciência de Deus. Sim. Quando esse discernimento de espíritos acontece pelo fluir, os dons se manifestam, você vai ver e ouvir e também, muitas vezes, perceber no reino do Espírito. Ou seja, essa manifestação chamada discernimento de Espírito vai te capacitar agora a ver, ouvir e perceber no reino espiritual. No reino espiritual. Você está capacitado naquele momento a ver, ouvir e perceber no reino do Espírito. Então era o que acontecia com ele, ele via demônios. Sim. E às vezes, vendo no reino do Espírito, você pode ver demônios, você pode ver anjo. Filipe em Atos, Estevão, na morte dele, um mártir da igreja, Estevão está ali sendo apedrejado, e o povo mata, muito semelhante à raiva que eles tinham de Jesus, porque era um outro cristão morrendo, então eles estavam muito felizes por aquilo. Estevão sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão levanta os olhos aos céus e ele vê Jesus ao lado de Deus Pai. Sim. Então, Estevão só pode ter visto Jesus do lado de Deus pelo dom de discernimento do Espírito. Por uma manifestação Você só do Espírito. pode ver anjos por uma manifestação do Espírito chamado discernimento do Espírito. Você só pode ver demônio por uma manifestação do Espírito chamada discernimento do Espírito. Agora, isso quando acontece, você vai crescendo nisso e vai sendo maduro. Pra você não ficar, ai meu Deus, tô vendo, ai meu Deus, entendeu? Caçadores de visão, né? Às vezes abre um pouquinho, dependendo do dom ministerial que você possui, aquilo abre um período mais agressivo, ou seja, você vê com mais frequência. Mas aí, pastor Major... Aí, essa é a classe dos dons de revelação. Para maiores informações, Rema, Brasil... E esse livro aqui vai te ajudar esses livros muito, aqui, gente. Você que Esses tá aí, livros aqui vão te ajudar adquira para você tirar mais outras dúvidas. Inclusive, um detalhe em relação às escolas Rema, já que eu toquei, né? Sim, claro. Aqui na unidade de Taubaté, as matrículas ainda estão aberta. Se você é aqui da região, não perde tempo, vem se matricular no Rema. Você vai ter uma matéria toda só tratando sobre esse assunto chamado as manifestações do Espírito. Mas, que me ajudou muito. Que te ajudou porque também. Eu estava perdido. Me ajudou também. Estava perdido, não sabia direito a aula do Rema me ajudou muito. Então você se matricula. Se você tem esse chamado ministerial, essa sensibilidade, está passando por algumas coisas que a gente está conversando aqui. Nossa, isso acontece comigo, isso acontece comigo, isso acontece comigo. Corra para o Rema agora, pegue sua matrícula que ainda está aberta a matrícula. Ainda está aberto. Corra e se inscreva agora, se matricule agora para você pegar essa matéria ainda e estudar sobre esse assunto. Até o fim dessa matéria, ok? Corra. Ligue agora para o Rema mais próximo de você. Encerrar, né, o período de matrícula, que você não vai conseguir mais fazer só o próximo ano. Rabone, então essa é a classe dos dons de revelação. Mas tem outras categorias. Tem outra categoria. A outra categoria, ou na verdade a classificação, são os dons de poder. Entendeu? Que são as manifestações do Espírito que capacitam o crente a andar nesse poder de Deus. Essa manifestação do Espírito está relacionada à onipotência de Deus. Então vamos lá, a gente pegou 3 dons dentro da onisciência e a gente vai pegar agora 3 dons dentro da onipotência. Então esses dons de poder, eles vão ser classificados na Bíblia como dom da fé, operações de milagres e os dons de cura. Então o dom da fé, operações de milagres e os dons de cura estão classificados dentro dos dons de poder. Um detalhe aí, né? Sim. Que eu vou querer que você comente um pouquinho. Deixa eu pegar. Essa fé, do dom da fé,
é a mesma fé do coração? Não pode ser. Não pode ser. Qual é a distinção, então? É porque a fé do coração é algo que você, ao novo nascimento, recebeu. Você creu quando o evangelho foi pregado a você, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios, o evangelho foi pregado a você, você aceitou Jesus, você recebeu. Essa fé chegou no teu coração. Você, pela fé, você recebeu Jesus Cristo. Como Romanos 12 diz, né? Como Romanos 12 diz, você recebeu uma medida de fé no teu coração. Essa fé não é a mesma fé das manifestações do Espírito. Nós estamos falando de dons. Então essa fé aqui é um dom espiritual, entendeu? Sim. De uma forma assim falando, é uma fé especial. Ou uma fé aumentada para você receber o outro dom ministerial, outro dom espiritual que a gente vai falar dele, que é o operações de milagres. Então, geralmente, as pessoas confundem, mas não é a mesma fé. Porque a outra fé, você tem condições de fazer com que ela cresça ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, segundo Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vai no versículo 8, desde Romanos 10, versículo 8 em diante, você vai ver sobre fé. Aquela fé ali, fé salvífica. Essa fé aqui é dons do Espírito. Não tem nada a ver. Que capacita o homem a receber um milagre. Pronto. Ou até mesmo estabelecer coisas. Pronto. Essa fé, quando ela está em manifestação, essa fé especial, dom ministerial, quando ela está em manifestação, às vezes ela é forma pacífica, né? Ela vai trabalhar crendo num milagre extra. Por exemplo, Daniel na Cova dos Leões, né? A gente... Você diz passivo, né? Isso. É passivo. Ela vai, na verdade, ela vai te pacificar. Aquela tormenta tá por fora, isso é a manifestação na prática. Entendi. Aquela tormenta tá por fora, aquela pressão tá por fora, e não tem condições nenhuma de você ver milagre nenhum. Você não tá vendo, você não tá sentindo, tá terrível o momento que você tá vivendo. Esse dom se manifesta. Mas você tem a assistência do Espírito que vai te deixar tranquilo. Pacífico. Você sabe porque sabe que a qualquer momento vai acontecer um negócio. Você tá dentro do dom da fé. E aquele dom da fé, ele chama operações de milagre. Na verdade, eles trabalham junto. Depois, no final, a gente vai falar sobre isso. Agora, pastor Major, o nosso tempo já praticamente esgotou. Esgotou. Meu Deus do céu. Mas, por favor, fala pra gente a diferença entre os dons de curar e a operações de milagres. Qual a diferença entre eles dois? Ok. Geralmente, o dom de milagre, na verdade, essa manifestação do Espírito vai te caracterizar a andar ou operar junto com o Espírito Santo um próprio milagre. Então, o Espírito Santo vai estar te capacitando e você vai operar um próprio milagre. E aquele milagre é uma manifestação do Espírito diferente dos dons de cura. Porque os dons de cura, geralmente a pessoa... Um exemplo, a pessoa está enferma, está com a febre. E aí os dons de cura se manifestam, a pessoa ora, a febre sai dela. Agora, as operações de milagre, não. Operações de milagre são extraordinárias. São coisas maravilhosas. A pessoa não tem braço e um braço cresce. E o braço cresce. A pessoa não tem um membro do corpo, um membro surge. É uma intervenção de Deus no curso natural das coisas. Essa operação de milagre, quando acontece, você está no natural, é uma intervenção sobrenatural no curso natural das coisas. Essa manifestação de operações de milagre. Pra gente terminar, né, porque o nosso tempo já se esgotou, existe uma outra categoria de dons que são... Os dons vocais. Os dons vocais. Os dons que falam algo ou dizem algo. Aí temos aí a profecia. A profecia, variedade de línguas. E capacidade para interpretá-las. Pronto. Essa profecia, a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 14, que ou serve para edificar, exortar e consolar. Não tem a mesma abordagem da profecia do Antigo Testamento, né, que predizia. Isso. Você vai ver coisas. Que no Novo Testamento isso ficou bem dividido. A palavra da sabedoria vai tratar sobre o futuro. A palavra de conhecimento vai tratar sobre presente e passado. Então, o dom da profecia, necessariamente dentro dele, não tem nenhuma predição. A pessoa, quando está fluindo no dom da profecia, ela está edificando, exortando e consolando uma pessoa. Necessariamente, ela não vai estar trabalhando fragmento do passado, presente ou futuro. Já tem outros dons lá atrás que trabalham esses fragmentos, entendeu? Então, no Novo Testamento está bem distribuído para a gente. Só que no Antigo Testamento, a gente vê isso tudo dentro de um pacote. E aí a gente tem agora os outros 2 dons que são da nova aliança, chegaram pra gente, porque 7 das manifestações operaram na antiga e 2 ficaram como presente bônus pra gente na nova aliança. Variedade de línguas e capacidade para interpretar. Isso não tinha na antiga aliança, viu? Isso é presente nosso. Agora sim, pra concluir mesmo com chave de ouro. Qual a diferença entre o orar em outras línguas, ou orar em outra língua, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, e variedade de línguas? Tem uma relação? Tem uma diferença? Tem uma diferença. Geralmente, quando você está orando em língua na sua devoção, né, no seu pessoal,
você vai perceber que é dom. A variedade de línguas é manifestação do Espírito. Então, você está orando em línguas porque você está batizado no Espírito. Está orando. Qualquer um pode ser batizado no Espírito Santo. Qualquer um pode ser batizado no Espírito Santo. Pode orar em outra língua. Pode orar em outras línguas. Só que se você entrar, ou na verdade, se você estiver orando a ponto desse dom se manifestar variedade de línguas, você vai perceber muita coisa na atmosfera. Até mesmo a entonação da voz, a manifestação do Espírito em volta. E você vai perceber algo automático. Do mesmo jeito que você vai estar orando em línguas, você vai estar recebendo a interpretação das línguas naquele português. Ou naquela língua que você está orando, entendeu? Aquelas variedades de línguas, elas vão ser interpretadas para você. Você vai entender no português. Às vezes você vai orar em línguas e você mesmo vai interpretar falando. Às vezes você vai orar em línguas e você vai perceber outra pessoa interpretando. Isso não só acontece contigo necessariamente sozinho. Se você estiver num público, você pode estar orando em línguas e outra pessoa receber a interpretação da língua que você está orando. É fantástico, os dons são maravilhosos. Mas isso aí é essa classificação. Dons da língua, variedade de línguas, ele vai se manifestar junto para interpretar. Ou seja, você vai interpretar. Se você interpretar, é porque você entrou em variedade de línguas. Se você não interpretar, você está orando literalmente aquela oração devocional que você foi batizado no Espírito Santo. Tem aquela interpretação também, né? Que você pode interpretar a oração em outra língua, né? Que tem o mesmo peso de profecia. Isso, né? isso. Isso pode acontecer também, por exemplo, individualmente, no particular. Isso. Você pode estar orando em línguas e se você interpretar, você vai estar se edificando, exortando e consolando. Meu Deus, cabe como uma profecia. Esse assunto, gente, é extenso demais, né? Nós, infelizmente... E Deus usa você para você mesmo, tempo, né? Isso é lindo demais. O dom de variedade de línguas, Deus usa você para você mesmo, se você estiver sozinho. Esse nosso tempo já concluiu, né? Mas eu só quero aqui agradecer a você que ficou até o final desse podcast, né? Só comentar... falar mais alguns comentários aqui, né, para a gente estar concluindo, né, o pastor Eliezer Rodrigues, o apóstolo Eliezer, ele falou algo aqui bem interessante, nem todos são chamados nos 5 dons ministeriais, mas alguns. Porém, a maioria será chamado do Ministério de Socorros. Simplesmente sirva na igreja local e o fruto mostrará se há um dom ministerial. Excelente comentário aqui. Excelente. Do pastor Eliezer. Diogo Fujita colocou... Aleluia. Vem logo, John. Eu acho que aqui já era a resposta de um outro comentário dele, né? Sim. Vive de Lazare, aleluia, eu amo os dons em manifestação. Amém. Obrigado, gente. Muita gente conectada conosco, que coisa boa. Diogo Fujita dizendo, eu tenho esse livro, não entrei na parte dos dons ainda. Que bate-papo top. Vive de Lazare, não termina a live! John Vasconcelos colocou, sensacional esses ensinos, bom demais. Gente, infelizmente, o tempo já encerrou, né? Para maiores informações, Rema Brasil 2024, você pode também estar adquirindo esses livros que nós recomendamos aqui para vocês. Pastor Major, foi uma honra poder dividir esse tempo com você. Né, podermos falar das coisas de Deus, que é sempre maravilhoso, né? Obrigado. Amém. Obrigado. Você é uma bênção para nós, bênção para nossa igreja. Foi maravilhoso esse tempo. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, pastor Eliezer, Mama, mais uma vez. Quero agradecer, porque geralmente nessas manifestações, né, a gente precisa de liderança, precisa de igreja local. Isso tudo está dentro do pacote do nosso crescimento. Não é porque você opera no dom que você vai operar sozinho, vai abrir um local, vai abrir uma igreja, vai seguir sozinho na vida fora. Tem pessoas que vão estar te mentorando, tem pessoas que vão estar te auxiliando. E também um abraço para toda a galera ministerial aí do Ministério de Taubaté e Mundo Brasil. E vamos para frente. Bênção demais. Olhando para essa câmera aqui, pastor Major. Obrigado, gente. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conectados conosco. Amém. E mesmo esse podcast tendo acabado, né? Esse vídeo vai ficar salvo, vai ficar gravado mesmo no nosso canal de YouTube. E você pode estar compartilhando o link deste vídeo para outras pessoas, para que eles tenham esse conhecimento a respeito das coisas espirituais, né, dos dons espirituais, e flua nos dons. Tá bom, gente? Foi uma honra ter você conectado conosco. Amamos vocês. Obrigado, pastor Eliezer e Mama G, pela oportunidade. Amém. Até o próximo podcast, quinta que vem, podcast doutrinário no nosso canal. Amém. Seja Verbo da Vida, em Taubaté, São Paulo. Gente. Grande abraço, gente. Um grande abraço. Shalom. Bye.